Você já sentiu que as dificuldades da vida estavam além das suas forças? Que talvez não conseguisse suportar mais um dia de luta ou de dor? Acredite, você não está sozinho. Hoje quero convidar você a conhecer uma história real, inspiradora, repleta de desafios, coragem e esperança. Uma história que atravessou séculos e permanece poderosa, capaz de transformar vidas até hoje. Estou falando da história de Ruth. Ruth era uma mulher comum, vinda de Moabe, uma terra distante que enfrentou provações inimagináveis. Ela perdeu tudo o que tinha, seu marido, sua estabilidade e quase perdeu a própria esperança. Em um momento crucial, quando podia ter desistido, Ruth fez uma escolha que mudou não apenas seu próprio destino, mas também influenciou gerações futuras. Ela decidiu deixar o conforto do conhecido para seguir sua sogra, Noemi, em direção ao desconhecido. E essa decisão não era simples. Significava enfrentar preconceitos, incertezas e dificuldades em uma terra estranha. Mas foi justamente essa escolha que revelou a força imensa que habitava dentro dela. E como Deus usa os momentos difíceis para moldar nossa fé e nos aproximar do nosso verdadeiro propósito. E você, já parou para pensar que talvez os maiores desafios da sua vida sejam também suas maiores oportunidades de crescimento espiritual e pessoal? Acredite, há uma força dentro de você que ainda não conhece completamente. E assim como Ruth, talvez seja a hora de descobrir o que realmente existe dentro de si, usando os desafios como escadas para alcançar uma vida mais plena e conectada com Deus. Neste vídeo, você descobrirá não apenas como Ruth venceu suas adversidades, mas também como você pode aplicar essas lições na sua própria vida. Está pronto para essa jornada? Então, fique comigo, porque a seguir vamos explorar como transformar dores em vitórias e desafios em bênçãos. A dor da perda e a decisão de recomeçar. Imagine o impacto de perder tudo aquilo que você mais ama. Talvez você já tenha vivido algo parecido, um momento em que a dor parecia insuportável e cada passo dado parecia mais difícil que o anterior. Foi exatamente isso que Ruth viveu. A Bíblia nos conta que Ruth morava em Moabe, casada com um israelita, quando viu sua vida mudar drasticamente. Primeiro, o marido de sua sogra, Noemi, faleceu. Pouco tempo depois, seu próprio esposo também morreu, deixando-a viúva e sem recursos. Nessa situação desesperadora, Noemi decidiu retornar à sua terra natal, Belém, e aconselhou suas noras a ficarem em Moabe, onde estariam mais seguras e talvez pudessem recomeçar suas vidas com menos dificuldades. Aqui surge um ponto crucial. Orfa, a outra nora, escolheu ficar. Mas Ruth tomou uma decisão corajosa e profunda, refletida nessas palavras que atravessaram gerações. Não insistas para que te deixe e que me afaste de ti, porque onde fores, irei eu. Onde pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Perceba a profundidade desse momento. Ao fazer essa escolha, Ruth aceitou não apenas uma mudança geográfica, mas também uma transformação espiritual e pessoal. Ela abriu mão do conforto da segurança imediata, apostando na confiança em Deus e na lealdade àqueles que amava. Mas o que Ruth pode ensinar a você hoje? Talvez neste exato momento você esteja enfrentando perdas difíceis. O fim de um relacionamento, a perda de alguém querido, ou até mesmo uma fase de confusão espiritual. Não importa o quão grande seja a sua dor, existe dentro de você uma força divina para enfrentar esses momentos. Assim como Ruth encontrou coragem na fidelidade e na confiança, você também pode encontrar em Deus a força necessária para recomeçar. A perda, por mais dolorosa que seja, também pode ser o ponto de partida para algo novo e muito maior. Se você estiver disposto a abraçar essa dor como uma oportunidade de mudança,
verá que, assim como Deus transformou a história de Ruth, Ele também pode transformar a sua vida. Você já pensou quais mudanças sua dor pode estar preparando na sua história pessoal e espiritual? Permaneça comigo, porque no próximo capítulo você vai descobrir o incrível poder das decisões firmes, aquelas capazes de mudar completamente o rumo da nossa vida. Fidelidade e determinação. A escolha que muda destinos. A vida é feita de decisões, algumas simples, outras mais complexas, mas cada uma delas, em algum nível, molda o nosso destino. E é exatamente aqui, nas escolhas, que encontramos a força oculta da história de Ruth. Depois que Ruth decidiu acompanhar Noemi até Belém, sua vida entrou em um território desconhecido. Imagine-se no lugar dela, uma mulher estrangeira chegando numa cidade onde não conhecia ninguém, enfrentando a desconfiança natural daqueles que viam nela apenas uma forasteira. Sua escolha parecia arriscada, mas a fidelidade ao que acreditava era ainda maior que o medo. E essa é uma grande lição. Fidelidade e determinação caminham lado a lado. Ser fiel aos seus princípios, à sua fé, mesmo diante da incerteza, é uma forma poderosa de se tornar mais forte. Veja o exemplo bíblico claro disso, quando Deus falou a Josué: "Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares." Josué 1:9. Observe que Deus não diz que não haverá dificuldades, mas promete estar presente em cada desafio. Ruth, mesmo sem saber disso explicitamente, agia sob essa mesma promessa. Avançava com coragem e fidelidade, acreditando na presença divina a cada passo. Mas vamos pensar na sua vida agora. Quantas vezes você já hesitou diante de escolhas importantes por medo ou insegurança? Quantas vezes deixou que a dúvida impedisse você de alcançar algo maior, melhor e mais verdadeiro na sua vida espiritual ou pessoal? A história de Ruth é um lembrete poderoso de que nossas escolhas definem nosso caráter, nosso futuro e nossa conexão com Deus. Escolher fielmente aquilo que acreditamos ser correto pode parecer difícil no curto prazo, mas sempre trará recompensas no longo prazo, porque fidelidade nunca é desperdiçada. Ela sempre conduz ao crescimento. Quero que você pense seriamente nisso agora. Existe alguma decisão importante que você tem evitado tomar? Algum passo espiritual que você está adiando por receio ou insegurança? Continue comigo, porque no próximo capítulo você descobrirá como a humildade e o trabalho silencioso podem abrir portas inesperadas, tornando possível aquilo que parecia impossível. Mas antes de seguirmos, se você está gostando desse conteúdo e acredita que pode ajudar outras pessoas a encontrarem força em momentos difíceis, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhe essa mensagem para que mais vidas possam ser tocadas por essa poderosa história. Humildade e trabalho, crescendo na adversidade. Já percebeu como os momentos mais difíceis são capazes de revelar quem realmente somos? A verdadeira grandeza muitas vezes não surge diante dos holofotes ou dos aplausos, mas sim na quietude do trabalho humilde, da persistência silenciosa e determinada. E isso Ruth conhecia muito bem. Ao chegar a Belém, Ruth enfrentou uma realidade dura. Precisava trabalhar arduamente para sobreviver e sustentar também sua sogra, Noemi. A Bíblia nos revela que ela tomou a decisão de colher espigas nos campos, algo que exigia esforço físico, resistência emocional e humildade profunda. Era um trabalho simples, árduo e muitas vezes ingrato, reservado às pessoas mais pobres e vulneráveis da sociedade. Veja como o texto bíblico retrata esse momento. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: "Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer." E ela lhe disse: "Vai, minha filha."
E foi, e entrou no campo, e apanhava atrás dos segadores. Rute 2, 2, 3. Imagine o quanto essa decisão exigiu de Rute em humildade e coragem. Mas, mais que isso, pense na grandeza espiritual dessa atitude. Ela não reclamou, não questionou, apenas confiou e agiu. Em sua humildade, Rute conquistou respeito e admiração, inclusive de Boaz, dono daquele campo. Sabe por que isso é poderoso para você? Porque, assim como Rute, muitas vezes passamos por adversidades e, em vez de usarmos esses desafios para crescer, permitimos que o orgulho ou a desesperança nos paralisem. A humildade nos ensina que o caminho do crescimento espiritual muitas vezes passa por tarefas simples, feitas com amor, persistência e fé. Na carta de Tiago, encontramos um conselho essencial para a nossa vida espiritual. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. Se hoje você enfrenta desafios e dificuldades, talvez seja a hora de olhar ao redor e perceber as pequenas oportunidades de crescimento que Deus está colocando diante de você. O caminho para a superação não é o da grandeza imediata, mas o da perseverança constante, na confiança silenciosa e fiel ao plano divino. Agora quero que você reflita. Quais são as oportunidades humildes que você tem deixado passar por orgulho, vergonha ou medo? Que passos simples, porém firmes, você pode dar hoje para transformar sua dor em crescimento espiritual e pessoal? Permaneça comigo, porque no próximo capítulo você vai entender como superar as marcas do passado e ganhar coragem para se abrir ao novo. Afinal, o futuro que Deus preparou para você talvez esteja bem mais perto do que você imagina. Superando o passado. A coragem para abrir-se ao novo. Você já reparou como é fácil ficarmos presos às feridas do passado? Muitas vezes, experiências negativas ou traumas antigos nos fazem criar barreiras emocionais que impedem nossa felicidade. Foi exatamente diante desse desafio que Rute se viu. Precisava decidir entre permanecer presa ao luto e às dificuldades do passado ou dar uma chance real ao futuro que Deus estava preparando para ela. Chega um momento crucial na vida de Rute, quando Noemi, percebendo que Boaz, um homem íntegro e generoso, estava interessado nela, orienta-a a buscar aproximação com ele. Esse conselho, embora parecesse arriscado, era na verdade um convite ao recomeço, um convite para que Rute enfrentasse de vez seus próprios medos e traumas. O livro de Rute revela esse momento delicado assim: então desceu a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. E havendo Boaz comido e bebido, e estando já alegre o seu coração, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. Rute 3, 6, 7. Esse momento, aparentemente simples, simbolizava muito mais do que apenas uma aproximação física. Representava para Rute a coragem de dar um passo decisivo rumo à superação definitiva do passado. Ao fazer isso, ela não apenas confiou na orientação de Noemi, mas também se abriu corajosamente para um futuro que poderia trazer cura e restauração. Quantas vezes você já esteve exatamente nesse lugar, precisando superar o medo das feridas antigas para viver algo novo e extraordinário que Deus preparou para você? Talvez esse momento seja agora. O profeta Isaías fala profundamente sobre isso ao dizer: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Isaías 43, 18, 19. Perceba como Deus é claro nessa mensagem. Ele deseja que você solte o que ficou para trás, que se permita experimentar novas oportunidades, novos relacionamentos, novos ciclos espirituais e emocionais. Então hoje eu pergunto diretamente a você:
Qual passado ainda prende você? Qual medo está bloqueando a bênção que Deus tem reservado para a sua vida? Acredite, a coragem para abrir-se ao novo pode transformar completamente a sua história, assim como aconteceu com Ruth. Continue comigo até o final, porque no próximo capítulo vamos revelar o propósito surpreendente que Deus tinha para Ruth e como ele também tem um propósito lindo e poderoso para a sua vida. O propósito de Deus revelado: da adversidade à honra. Será que Deus realmente pode transformar os nossos momentos mais difíceis em bênçãos extraordinárias? A resposta está justamente aqui, na vida de Ruth. Cada desafio, cada dor, cada momento de coragem e fidelidade que vimos até agora estava preparando Ruth para algo muito maior do que ela poderia imaginar. Depois que Ruth decidiu se abrir ao novo e se aproximar de Boaz, a história ganhou contornos surpreendentes. A Bíblia revela que Boaz não apenas acolheu Ruth, mas decidiu honrá-la como esposa, restaurando sua dignidade, sua segurança e dando-lhe um lugar de respeito naquela sociedade. Veja como essa transformação aparece claramente na Escritura. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela foi sua mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu concepção, e teve um filho. E as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um resgatador. Ruth 4, 13 e 14. Essa criança nascida dessa união não era apenas uma bênção para Ruth e Noemi, mas algo muito maior. Ela se tornaria parte essencial da linhagem real do povo de Israel. Esse bebê foi Obed, avô do rei Davi, e antepassado direto de Jesus Cristo. Sim, exatamente isso. Uma mulher estrangeira que enfrentou perdas, preconceitos e dor intensa tornou-se parte central da mais importante linhagem da história bíblica. Isso nos ensina algo extraordinário. Deus nunca desperdiça nossas lágrimas, dores ou lutas. Cada passo difícil, cada momento aparentemente impossível, faz parte de um propósito maior, que talvez você ainda não consiga enxergar claramente. O apóstolo Paulo reforça essa verdade quando diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. E agora, quero convidar você a olhar para a sua vida de uma nova forma. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis agora e não consiga enxergar sentido ou esperança claramente. Mas assim como na vida de Ruth, o propósito de Deus na sua vida vai muito além das suas dificuldades atuais. Existe uma história maravilhosa que Deus está construindo com cada decisão sua, com cada lágrima, com cada desafio vencido com fé. Agora reflita comigo. Você está disposto a confiar plenamente nesse propósito? Está pronto para transformar suas dores e dificuldades em uma história que inspire não apenas você, mas também aqueles ao seu redor? Se você chegou até aqui, fique comigo até o final, porque na conclusão vou revelar algumas lições práticas fundamentais da história de Ruth, que vão transformar sua maneira de lidar com a adversidade e trazer clareza ao seu caminho espiritual. Lições práticas da vida de Ruth para seu crescimento pessoal e espiritual. Agora, ao chegarmos ao fim dessa jornada inspiradora pela vida de Ruth, é importante parar um momento e refletir sobre o que realmente aprendemos aqui. A história de Ruth é muito mais do que uma bela narrativa bíblica. Ela é um mapa vivo para superarmos nossas próprias adversidades. Primeiro, aprendemos com Ruth que a dor da perda pode ser uma grande oportunidade para recomeçar. Sua coragem ao deixar para trás o conforto conhecido mostrou que recomeçar exige fé, coragem e determinação. Depois vimos como fidelidade e escolhas firmes têm o poder incrível de moldar nossos destinos. Cada decisão tomada com fé, mesmo diante das incertezas, nos aproxima do propósito de Deus.
Ruth também nos ensinou que é na humildade do trabalho silencioso, no esforço contínuo, que a verdadeira força espiritual se manifesta. Em tempos difíceis, as oportunidades que parecem pequenas, muitas vezes, são as que Deus usa para mudar toda a nossa vida. E não podemos esquecer da importância de deixar o passado para trás, tendo coragem de abrir nosso coração ao novo, assim como Ruth fez. Superar as feridas antigas nos liberta para uma vida mais plena e significativa. Por último, entendemos claramente que existe um propósito divino por trás de cada adversidade que enfrentamos. Deus nunca desperdiça nossas lágrimas e sempre transforma nossa dor em honra, bênçãos e crescimento espiritual. Agora eu pergunto diretamente a você: quais dessas lições você vai aplicar imediatamente na sua vida? Que adversidades você está disposto a encarar com coragem e confiança em Deus? Se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual parte da história de Ruth mais tocou você. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa dessa mensagem. Lembre-se sempre, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe profundamente sua jornada espiritual.